Já parou para pensar como seria consertar um problema complexo lá no fundo do corpo sem precisar de nenhum corte gigante? Pois é, hoje a gente vai explorar uma verdadeira revolução na medicina que faz exatamente isso. Bora mergulhar nessa história. Então, tudo começa com um problema que é bem comum, mas também bem perigoso. Com o tempo, sabe, gordura e outras coisas vão se acumulando nas artérias, formando o que a gente chama de placas. Esse acúmulo vai fechando a passagem do sangue, é como um cano que vai entupindo aos pouquinhos. Aí que tá a grande questão, né? Se o problema tá lá dentro, escondido, como é que os médicos conseguem chegar até ele de um jeito, digamos, menos agressivo? Essa pergunta foi o que deu o start para uma das maiores inovações da cirurgia moderna. Ok, para a gente entender como a solução é genial, primeiro a gente precisa dar um zoom no problema. O que acontece, de verdade, lá dentro das nossas artérias? Bom, a condição por trás disso tudo é a chamada doença cardiovascular. E olha, o negócio é sério. Quando esse entupimento acontece nos vasos do coração, o resultado é um infarto. Se for lá no cérebro, a gente chama de AVC. Ou seja, o ponto-chave aqui é garantir que o sangue consiga passar, que ele flua livremente. E agora, a gente chega na parte mais legal. A solução super engenhosa para esse problemão. É a famosa cirurgia por dentro. Uma abordagem que é minimamente invasiva e que, sério, mudou o jogo completamente. O nome já entrega o segredo, né? Endo quer dizer dentro. E vascular, bom, vem de vasos. Então é isso, literalmente uma cirurgia feita por dentro das próprias estradas do nosso corpo, que são os vasos sanguíneos. Agora, olha que impressionante essa comparação. De um lado, a gente tem a cirurgia tradicional, aquela com cortes grandes, sabe? E do outro, a cirurgia endovascular. Para começar o trabalho, basta um furinho minúsculo na pele com menos de 3 milímetros. É uma diferença brutal. E essa diferença que parece pequena, esse furinho, traz vantagens gigantescas. Pensa comigo, o trauma para o corpo é muito, mas muito menor. Isso significa o quê? Recuperação mais rápida, menos tempo de hospital e, claro, uma volta bem mais ágil para a rotina. É uma mudança total na forma de pensar a cirurgia. Tá, mas aí fica a pergunta. Como é que os médicos conseguem entrar num vaso sanguíneo por um buraquinho tão pequeno? Parece mágica, né? Mas não é. A resposta está numa técnica que é ao mesmo tempo elegante e genial. A técnica de Seldinger. E olha que interessante, essa técnica não é de ontem, a gente está falando de 1952. Foi quando um radiologista sueco, o Dr. Sven Ivar Seldinger, criou um método tão incrível e seguro que ele é usado até hoje como a base de tudo isso. E o processo é o seguinte, vamos lá. Primeiro, uma agulha oca fura o vaso. Passo 2, um fio guia bem fininho e flexível, que é tipo um trilho, entra por dentro da agulha. Aí a agulha sai e o fio guia fica lá dentro. Depois, o catéter, que é o tubo principal, desliza por cima desse fio guia e entra no vaso. E para finalizar, o fio guia é retirado. Pronto, o catéter, que é a ferramenta principal, está no lugar certo, pronto para a missão. Simples, né? E genial. Beleza, o catéter está lá dentro. E agora? Bom, agora a missão pode começar. E uma das missões mais comuns é a de diagnóstico. Para a gente entender na prática, vamos focar num exemplo bem conhecido, o cateterismo cardíaco. O objetivo, nesse caso, é bem específico, chegar nas artérias coronárias. São elas que levam sangue para o próprio músculo do coração, sabe? Então o catéter vai navegando por dentro dos vasos, como se fosse um pequeno submarino, até chegar no alvo. É como se ele levasse os olhos do médico lá para dentro. Olha, e aqui tem um ponto super importante. O cateterismo cardíaco é um exame para diagnosticar, não é o tratamento ainda. O que acontece é que pelo catéter os médicos injetam um contraste. Esse líquido faz as artérias brilharem no raio-x e aí dá para ver direitinho se tem algum bloqueio e onde ele está. E o mais incrível, toda essa investigação interna, essa viagem pelas artérias, costuma levar menos de 30 minutos. É um procedimento impressionantemente rápido e eficiente. Certo, o exame terminou. E aí? O que acontece depois? Vamos falar agora sobre a recuperação. A recuperação logo depois do procedimento vai depender bastante de por onde o catéter entrou. Se foi pela virilha, na artéria femoral, o repouso precisa ser maior, umas 4 a 6 horas, com a perna bem retinha. Agora, se o acesso foi pelo pulso, na artéria radial, o repouso é mais curto e a pessoa já pode se mover com mais liberdade. Então, para quem fez o acesso pela virilha, tem uns cuidados importantes nas primeiras 48 horas. É importante não dirigir, evitar subir escadas e manter a perna mais reta como foi orientado. Ah, e é super comum aparecer um roxinho no local, tá? Isso é esperado.
Já no caso do acesso pelo pulso, as recomendações são bem parecidas, só que o período de atenção é de 24 horas. O principal é não levantar peso ou fazer muito esforço com aquele braço. E a mesma coisa, manter o curativo seco e saber que um pequeno hematoma também pode aparecer. E aqui, gente, tem um recado muito importante do cardiologista Dr. Gilberto Nunes. Ele deixa claro o seguinte: um roxinho é normal, mas se aparecer um inchaço grande, dor forte no local, febre ou falta de ar, principalmente dias depois de já ter tido alta, isso não é normal. São sinais de alerta que precisam de avaliação médica o mais rápido possível. E para fechar o assunto recuperação, a volta para as atividades físicas é gradual. Geralmente depois de uns 7 dias, e sempre com a liberação do médico, dá para ir voltando aos poucos. No fim das contas, é uma recuperação bem rápida, né? Pois é. Essa capacidade de navegar e até operar por dentro do nosso sistema circulatório simplesmente transformou a medicina. E isso, claro, deixa a gente com aquela pergunta no ar. Se hoje já conseguimos fazer cirurgias por dentro, qual vai ser a próxima grande fronteira? O que mais o futuro da medicina reserva para a gente?